deixa pra lá. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Ai, ai. Quando eu vi essa pergunta, me perdoe, eu até ri. Porque eu falei assim, cara, será que tem algum maluco que falou para ele, sei lá, né, que isso é metafórico, né? O único lugar que tem convergência é essa pergunta, tá? Que todo mundo acredita que é literal, por enquanto. Ah, ufa. Porque eu falei assim, não, não é possível, mano. Não é possível. A palavra é tão clara, né? Para mim, assim, ela é tão clara que vamos sim, cara, viver esse novo céu, essa nova terra, né? Que em breve, não sei quando, mas, né? Eu espero que não demore. E esse novo céu e essa nova terra que nós iremos viver, é lógico, ela é literal, vai sim, nós vamos viver esse reino, né? Nós vamos estar literalmente submetidos a esse rei que a gente decidiu entregar a nossa vida para ele, que a gente acredita, que a gente se apaixonou, né? E aí a gente vai viver literalmente o que nós somos destinados, né? Eu acredito muito, cara, que o céu, o céu não é o nosso destino, né? Como diz o pregador, o céu é a nossa origem, né? Então é sobre isso, né? Que eu acredito e eu acredito sim que é literal, não é metafórico. Em Eu breve. volto, eu volto a dizer, o céu é nossa origem, mas o quanto que a gente conhece dessa origem mostra o quanto a gente está preso no nosso destino, né? É, cara. Porque é a nossa origem. A gente teve um destino, que é aqui a Terra. A gente vai voltar para a origem, mas a gente está tão preso no destino. Cara, e essa pergunta era para ser uma pergunta tão fácil, era para a Só que gente saber. uma coisa também que é interessante, eu não sei se dá para a gente convergir aqui, quando a Bíblia fala, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, né? Sim. Porque eu acredito que a gente pode viver o reino aqui. O próprio Jesus, Mas a gente já não ele está vivendo o reino aqui? é, mas assim, eu falo porque assim, a gente vê tanta baboseira, sabe? Sim. As pessoas achando que precisa Jesus voltar, que para a gente viver o reino. Não, cara, a gente já está vivendo, né? E se fala muito sobre a cultura do reino, mas se, Que se sabe reino? muito pouco sobre Que o. reino? Então, se fala pouco e se sabe pouco sobre esse reino. É, isso sim é metafórico. É, e Falar que está aí, vivendo a cultura do reino é metafórico. Porque você falou o negócio da sua viagem, e eu brinco, eu falo, pergunta para o embaixador de algum país, qualquer coisa, mesmo ele estando fora do país dele. Pergunta exato. qualquer coisa do país dele que ele vai saber. A gente fala que nós somos embaixadores do reino. Tá, o que que a gente conhece desse reino? E outra coisa, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ali na geografia onde ele está, ele vive a cultura de lá e não daqui, É, entendeu? E ninguém pode chegar lá, dentro naquele pedacinho onde ele está, é os Estados Unidos. dos Estados Unidos. Então a Então gente também não era para ser o céu aonde a gente está? Não era para ser o reino de Deus aonde a gente está? é por isso que quando os discípulos chegam para Jesus e ele fala assim, Jesus nos ensina a orar, né? Jesus ele vai dar essa visão, cara. Eu Ele também. vai falar assim: olha, quando vocês for orar, vocês vão falar o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Só que aí é algo muito interessante, eu sempre bato muito isso lá na Real Amor, cara, porque você falou muito sobre o humanismo, né? E hoje a gente vê, infelizmente, tantas pessoas colocando o homem no centro, né? A igreja tirou a dor, ela quer tirar a dor de dentro da igreja, não se ensina mais sobre sofrer, não se ensina mais sobre dor, sabe? Venha fazer a campanha das 7 semanas que você vai ter a vitória, e não sei o quê, entendeu? E aí eu fico vendo, cara, não, bicho, Jesus não ensinou nada disso, velho. Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
sabe? Só existe crescimento com dor. Você nunca vai crescer se você não passar pela dor. Você vai ver o apóstolo falando assim, ó, tendes. Vai Tem- perder seguidor, você vai perder seguidor. Mas eu sou esse, cara. A galera já me Amém, conhece. A galera já me amém, conhece. Neguinho amém. falou assim, pastor, você nunca prega nada com mamão com açúcar, velho. Suas palavras é só porrada, é só pancada. Mas troca Mas de livro, eu falo assim, cara, mas eu não consigo ler a Bíblia e não enxergar dessa forma. é igual eu, também não. Troca de Diz o livro. pregador, a palavra, ela é espada, né? E aí ele fala o seguinte, que nunca viu espada fazer carinho. Não faz mesmo. A espada onde bate, ela vai marcar, né? E a palavra tem que ser isso em nossas vidas. E aí a gente vê um Jesus ensinando ali no Pai Nosso coisas muito relevantes que a gente não vive. Por quê? Porque a gente está colocando o homem no centro sempre. Opa, você falou uma coisa interessantíssima aí, que a gente não vive. E eu sou de uma posição de que a oração do Pai Nosso não foi dado para ser repetida. Ela foi feita para ser foi dada para ser entendida e vivida. Em nenhum livro, de nenhum apóstolo, nenhum livro, de nenhum evangelista, de nenhum seguidor de Jesus, você vê eles fazendo essa oração. Você vê eles vivendo essa oração. Só que, o Fabrício, falar sobre o Pai Nosso numa geração hedonista, numa geração humanista como a nossa, é loucura. Mas por Porque quê? você Porque vai foi ver, ensinado apenas a repetir, desde lá de trás. Não foi ensinado a viver o Pai Nosso. e aí não tem a profundidade, Não, né? Porque não. venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu, o pão nosso. Sim, Então, assim, nunca é sobre mim, não. nunca é sobre o eu, é E sobre quando, nós. e quando é sobre você, as pessoas também não têm o entendimento ali no Pai Nosso. Quando é sobre você e quando é sobre mim. Tá? Lá no finalzinho, a gente está dando uma carta branca para Deus, para ele nos ferrar. Pesado, né? A gente está dando uma carta branca para falar assim, Deus, acaba com a minha vida. Porque ele fala, a gente fala o seguinte, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo meus ofensores. Se eu perdoo 10% meus ofensores, eu vou ser perdoado quantos por cento por Deus? 10%. E as pessoas não têm entendimento disso. Perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Se eu perdoo só 10% da dívida, como que Deus vai me perdoar? 10%. Eu tô falando para Deus, me ferra, porque eu sou um Zé Ruela. Pronto. Você vai orar o Pai Nosso? Você tem autoridade para isso? Você tem entendimento? Não, mas você vai lá e fala. Então, então é sobre isso, sabe? Eu acredito que nós precisamos ser mais profundos, né? Infelizmente, nós somos uma igreja do tamanho de um oceano, mas rasa como uma piscina, né? Piscina, não é um copinho d'água, não? E não é muito fundo ainda, né? Ih, não é um copinho Mas d'água. pode ser a piscininha do meu filho aqui, que é pequenininha, Então aquelas pode, que então pode, então a gente pode, enche com a boca. pode. E eu brinco aqui, Bruno, a igreja, pelo fato de ela ter perdido a sua identidade, no dia do encontro, no dia do juízo, no dia de toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falar, igreja, vem cá. Olha o que eu esperava de vocês aqui, ó. Que eu esperava que vocês fizessem. Olha o poder que eu deixei para vocês. Cara, esse texto de Efésios 3:10 fala que Deus guardou um segredo nele Uau. desde a fundação do mundo e preferiu revelar pela igreja, através da igreja, para conhecimento de todo o principado e potestade, qual era a multiforme graça dele. Olha a importância desse tal negócio de igreja. Uau. É. Ela precisa entender seu papel, porque há poder ilimitado na igreja, só que ela se perdeu e nós precisamos dar um jeito de fazer essa conversão, para ela voltar para o caminho, techuvá. Não sou judaizante, techuvá, de volta à origem, tá bom? É isso, cara. E assim, quanto mais. É por isso que Jesus, quando está caminhando com os caras, ele fala assim: olha, quem eles dizem que eu sou? Né? E a gente vê, cara, uma geração que não conhece Jesus. Só que aí Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo. E aí Jesus fala assim: olha, quem te revelou foi o Não, Pai. foi, Né? acabou. E aí, depois que Pedro dá essa resposta, Jesus revela quem ele é. Sim, Então, quanto mais eu conheço,
Jesus, Mas quanto ele mais se dá a eu conhecer. conheço Deus, mais eu tenho a revelação de quem eu sou. Amém. Mas vamos lá. Como eu te disse, a gente tem assunto para para cada pergunta, a gente tem 2 horas de assunto para mais. Só que a gente não tem todo esse tempo. Então a gente vai para a sexta pergunta. Fiquei Não, preocupado com 5 minutos. é, eu tô tentando aqui, mas tá passando umas 2, 3 vezes, 5 minutos cada pergunta aqui. É,